O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-los e matá-lo. E depois de 3 dias, ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? E eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com o qual eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho? Vou fazer uma breve reflexão. O evangelho é tão longo que eu acho que eu vou ficar aqui, acho que até umas 11 horas da noite tá bom, né? Tá, né? Se fosse mais curto, tudo bem, eu demoraria até as 10, mas é longo, então até as 11. Olha, este evangelho, ele está narrando que Jesus saiu da Galileia. A Galileia é uma planície, lá na Palestina. E toda vez que eles seguiam para Jerusalém, na Judéia, eles tinham que passar pela Samaria. Então, quem saía da Galileia, que era uma planície, teria que subir pela Samaria e chegar até Jerusalém, que era um lugar muito elevado, muito alto, nas montanhas. É por isso que aqui fala que eles estavam subindo para Jerusalém. E esta foi a última viagem que eles fizeram da Galileia para Jerusalém, porque Jesus com os discípulos fizeram várias viagens durante 3 anos. Esta foi a última. E Jesus fez questão de deixar bem claro para eles o que aconteceria em Jerusalém. Ele seria, primeiramente, flagelado, rejeitado pelo povo, rejeitado pelos sumos sacerdotes, quer dizer, pelos seus empregados, porque os sumos sacerdotes daquela época era o clero daquela época. Era o clero.
eram cardeais, bispos, padres daquela época. E eles rejeitaram. Eles eram o povo de Deus. Eles eram responsáveis pelo povo de Deus. E eles rejeitaram a Jesus. E Jesus fala tudo isso. E fala o que vai acontecer com eles. É por isso que os discípulos estavam com medo. Né? Eles estavam com medo por dois motivos. Primeiro, porque Jesus já predisse tudo o que ia acontecer. E segundo, porque mesmo andando com Jesus durante 3 anos, eles não eram totalmente convertidos. Mesmo eles sendo os escolhidos de Jesus. Jesus tinha muitos discípulos. Jesus tinha 72 discípulos. Mas desses discípulos ele escolheu 12 para uma determinada missão. A missão de ser apóstolos. E mesmo sendo os mais próximos de Jesus, mesmo estando com Jesus 3 anos, eles não eram totalmente convertidos. Por que que eles não eram totalmente convertidos? Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nenhum dos apóstolos. Porque quem converte o coração do homem é o Espírito Santo. Jesus ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado e não tinha dado o Espírito Santo aos apóstolos. Quando o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, o que acontece com esses apóstolos medrosos e espantados? Criam coragem e diante do perigo, da perseguição e da morte, do martírio de sangue, o que eles fazem? Ficam eufóricos e saem do lugar que eles estavam escondidos no cenáculo para pregar a palavra de Cristo, para pregar o Evangelho, colocando em risco a própria vida, mas isso não interessava mais. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, estava com eles. E é o Espírito Santo, meus irmãos, é somente o Espírito Santo que dá vida ao cristão. Todo cristão só pode ser chamado de cristão se ele estiver com o Espírito Santo. Todos nós recebemos o Espírito Santo? Todos nós temos o Espírito Santo? Quando foi? Sim, temos. Essa é a resposta. Mas quando foi que nós recebemos o Espírito Santo? Quando que foi? No dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo, o próprio Cristo, ele nos marcou. O próprio Espírito Santo nos inseriu no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Todos nós somos movidos pelo Espírito Santo. Ué, mas por que então que nós não fazemos aquilo que os apóstolos faziam no início? Porque a nossa fé se esfriou. Nós devemos sempre nos abrir ao Espírito Santo para que Ele possa fazer a vontade de Deus em nós. Nós não devemos, como cristãos, planejar, mesmo tendo boas intenções. Às vezes a gente tem boas intenções. Vou fundar um grupo aqui para fazer isso, vou fundar um grupo ali para fazer aquilo, tudo dentro da igreja. Mas essa é a nossa intenção. E qual que é a intenção do Espírito Santo? Né? Na oração inicial, lá fala que Deus, Ele sempre não cansa de elevar os seus servos. Ele não cansa de elevar os seus servos. E mais ainda, através do Espírito Santo, Ele não cansa de capacitar os seus servos, os seus batizados. Porque Deus, Ele não escolhe aqueles que são capacitados, mas Ele capacita aqueles a quem Ele escolhe. Né? E aqui nós podemos ver um grande exemplo disso, é São Felipe Neri. São Felipe Neri, que viveu no século XVI. Praticamente naquela época o Brasil estava sendo descoberto, só tinha índio aqui, né? E Felipe Neri, morando lá na Itália,
ele já tinha uma certa idade, ele era franzino, ele era frágil de saúde, mas o coração dele ardia por amor a Cristo. E todo cristão que abre verdadeiramente para o Espírito Santo, o coração dele arde. E ele vai trilhar o mesmo caminho de Cristo, que é o caminho do martírio. Não importa se vai ser um martírio vermelho, um martírio de sangue, ou um martírio branco, de sofrimentos, de doenças, de injúrias, de calúnias, não importa. Ele vai passar por esses dois martírios. E São Felipe Neri, quando ele descobriu que muitos, que já Santo Inácio de Loyola, que foi o fundador da Companhia de Jesus, dos jesuítas, Santo Inácio, ele fundou essa Companhia de Jesus unicamente para missões. Era uma companhia de missionários, padres e irmãos missionários. Todos esses padres e irmãos, eles estavam vindo para um novo continente, para a América, para o Brasil, para o Caribe, para evangelizar os nativos, os índios, e também aqueles que estavam vindo para cá, os europeus. E Felipe Neri, ele recebeu a notícia de que pelo Evangelho, muitos padres e missionários jesuítas estavam sendo mortos pelos nativos. Os índios não estavam aceitando, a princípio, o Evangelho. Muitos eram mortos, martirizados, espancados. Muitos eram vítimas de canibalismo pelos índios, aqueles mais selvagens. E Felipe Neri pensou, eis a oportunidade de eu ser um mártir. Foi lá, pediu para Santo Inácio de Loyola, para deixar ele entrar na ordem dos jesuítas, da Companhia de Jesus. E Inácio, vendo que ele era frágil, porque para ser um jesuíta, principalmente naquela época, tinha que ter treinamento, capacidade física. Tinha que gozar de boa saúde, de conhecimento intelectual. Tinha que ser um militar, praticamente. Os jesuítas eram treinados para viver na selva. Eram treinados para sobreviver na selva. Eles eram treinados para se defender. Tinha que ter capacidade para isso. Felipe Neri, mesmo sendo amigo de Santo Inácio de Loyola, não foi aceito na Companhia de Jesus. E aí teve que ficar em Roma. Mas em Roma, ele faz ele cria essa grande instituição de acolhimento aos romeiros pobres que chegavam em Roma. Você vê, o Espírito Santo é que decide. Felipe Neri tinha vontade de ser um mártir, mas não morreu mártir, morreu já de idade avançada, com 80 anos. Então, a gente tem que entender, quando a gente se abre para o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos conduz. Por mais que as nossas intenções sejam boas, planejadas, calculadas minuciosamente, por mais que tenhamos boas intenções como cristão, a última palavra é do Espírito Santo. É Ele que decide. A igreja é dele. A igreja não é do ministro leigo, nem do grupinho que se acha que é dono da igreja. A igreja é do Espírito Santo. É Ele que anima a todos nós. Mesmo que a gente, com o coração nosso, ambicioso, faça planos, a última palavra sai do Espírito Santo. A decisão é do Espírito Santo. E nós temos sempre que trilhar o caminho destes bem-aventurados que já chegaram no céu. São Felipe Neri, todos os santos, todos os mártires que são amigos de Cristo, porque eles intercedem por nós, porque eles estão do lado de Cristo. Mas jamais poderemos esquecer da Santíssima Virgem Maria, porque ela tem a primazia no meio de todas as criaturas. Ela é a mais amada. Ela é a filha predileta do Pai. Ela é a filha predileta de Deus. E também os únicos que estão no céu
em corpo e alma, ressuscitados, é Cristo, porque é Deus. E a Virgem Maria, porque o próprio Cristo, que é Deus, a ressuscitou. Então, devemos sempre lembrar de Nossa Senhora em nossas orações, em primeiríssimo lugar. Jesus confiou a ela para que ela seja a medianeira de todas as graças que Ele quer despejar sobre nós, sobre a igreja. Todas as graças que pedimos a Cristo, passa por Nossa Senhora. Todas as graças que recebemos de Cristo, passa por Nossa Senhora. Porque, como eu disse, ela é a filha predileta do Pai. Ela é maior, diz o catecismo da igreja, no comecinho do catecismo da igreja, o catecismo ele diz o seguinte, que Maria é maior até do que Pedro, o vigário de Cristo. Porque enquanto Pedro era pecador, pescador e pecador, Maria já era santa. Já era santa desde o ventre da sua mãe. Então Maria, além disso, ela é mãe do Filho de Deus. Ao mesmo tempo que nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, ela é mãe deste corpo de Cristo. Então, ao mesmo tempo que ela é mãe da igreja, porque é mãe do corpo de Cristo, ela também está na igreja. Porque no dia de Pentecostes ela recebeu o Espírito Santo, junto com os apóstolos. Sempre devemos nos recorrer à Santíssima Virgem Maria. Que o Espírito Santo possa inflamar o nosso coração, assim como ardia no coração de São Felipe Neri. E que Nossa Senhora possa interceder por nós em todos os momentos da nossa vida, porque ela é a filha predileta de Deus, do Pai. Ela é mãe do Deus Filho e ela é a esposa do Divino Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.